Olá, amigos e amigas do China Global News. Sempre uma discussão sobre geopolítica e a economia mundial, numa perspectiva de aprofundar o conhecimento e a reflexão. E, para tanto, estamos hoje entrevistando Laurence Pi, que você vai conhecer agora. Laurence Pi nasceu em Xangai em 1942. Veio para o Brasil com a família em 1952, onde se destacou no cenário empresarial conduzindo o Grupo Moinho Pacífico, um dos maiores da América Latina. Formado em filosofia nos Estados Unidos, fez especialização na obra de Jean-Paul Sartre. Após 50 anos de atividade empresarial, se tornou um profundo conhecedor da geopolítica mundial e macroeconomia, com foco nas relações entre a China e os Estados Unidos. Autor de Requiem para um Capitalismo em Agonia e A Consciência Vazia e Desolada, Laurence Pi tem apontado aspectos positivos e as dificuldades para o crescimento econômico e social do Brasil. Olá, Laurence, muito bem-vindo ao China Global News. Como vai, Marco? Muito bem, esperando aqui as suas reflexões, porque o ano está terminando. Então, eu gostaria de uma análise sua sobre o que aconteceu na economia brasileira em 2025 e as perspectivas para 2026. Tivemos um ano de 2025 um pouco turbulento. Você sabe que aconteceu diversos eventos que chegou a prejudicar a nossa economia. Os números indicam que a economia de 2025 foi relativamente bem. Em 2025, nós provavelmente vamos crescer o PIB ao redor de 2,4%. E essa trajetória deve se estender um crescimento de ao redor de 2% em 2026. Os juros atuais, que tem muita reclamação, que está ao nível de 15%, que é o juro primário, é de fato alto. Mas, por outro lado, também tivemos uma inflação alta. Então, há pouco espaço para o Banco Central reduzir o juro com a economia relativamente aquecida, e dessa forma o juro permaneceu até hoje em 15% esse ano. A probabilidade é que o Banco Central inicie um ciclo de redução de juro a partir de janeiro. E no fim desse ciclo, é possível que chegue a um nível muito mais palatável, ao redor de 11,75%. Isso porque, ao mesmo tempo que o Banco Central está baixando o juro e tornando a política monetária mais frouxa ou mais expansiva, nós estamos vendo que a inflação vem caindo esse ano num ritmo bastante acelerado. E sobre o aspecto de inflação, que o Banco Central tem o mandato de atingir a meta de inflação, que é 3%, com 1,5% para cima ou para baixo. Então, nesse intervalo, em 2025, tivemos um movimento interessante, que foi a inflação IPCA vai ser abaixo do teto de 4,5%. A nossa estimativa é em torno de 4,35%. Então, dessa forma, é muito provável de que o Banco Central vai reduzir os juros ano que vem. Para 2026, estamos olhando uma inflação de em torno de 3,8%. Então, é significativamente abaixo do teto, que é 4,5%. E isto vai ajudar um pouco que a desaceleração da economia não seja tão dramática como seria. Então, de um lado, você tem redução dos juros, que estimula a economia, e o trabalho dos juros altos já foi feito, tanto que estamos vendo uma queda significativa da inflação. Então, a nível de juro e inflação,
é otimista em relação ao 2025 e 2026. Estamos caminhando na direção correta. Temos que lembrar de que o Gallup herdou uma situação bastante difícil quando o governo do Bolsonaro, na última fase do seu governo, reduziu os juros para 2%, que era um juro totalmente artificial. E, naturalmente, depois que o Lula ganhou as eleições, o Galípolo subiu os juros. Mas a inflação estava muito alta. E, por este motivo, o Galípolo teve que manter os juros para esfriar a inflação. Ou seja, nós estamos numa situação hum, razoavelmente sólida da nossa economia. Hoje, o desemprego está no nível de 5,4%, que é o nível mais baixo da série histórica, né? Então, temos o desemprego num patamar excelente, temos a perspectiva de queda de juro e temos a queda da inflação que estamos vendo a cada mês. Então, essas realidades falam por si. Por outro lado, do setor externo, nós temos um superávit comercial de em torno de 63 bilhões de dólares. E, ao mesmo tempo, investimento externo no país vai chegar a 71 bilhões, né? E o superávit é 63 bilhões de dólares, sendo que investimento direto é 71 bilhões de dólares. Então, a nossa conta externa está bem, bem robusta. As nossas reservas hoje chegam a 362 bilhões de dólares, que é um nível muito confortável para defender nossa moeda. Ao mesmo tempo, a nossa dívida líquida, que é uma preocupação que o mercado sempre foca, está em 66,9%, que é um nível totalmente manejável. E o risco de um ataque à nossa moeda virtualmente não existe. E o calcanhar de Aquiles de uma economia é justamente um ataque sobre a sua moeda. E se a moeda desvalorizar, desanda totalmente a economia, porque a inflação explode. E tendo uma reserva de 362 bilhões de dólares, o Brasil está numa situação bastante confortável. Agora, é importante lembrar de que o real é uma das moedas que mais valorizou no ano de 2025. Contra o dólar americano, a nossa moeda valorizou 15%. E a valorização do real reduz a pressão inflacionária, pois toda a mercadoria que é comercializável, que eles chamam de tradable, baixa de preço. E isso também tem ajudado o Brasil a reduzir a inflação. Então você vê que é um conjunto de medidas tomadas pelo governo que, de fato, fortaleceu nossa economia, né? Eu tenho uma dificuldade de entender porque o mercado se preocupa tanto com o déficit primário, né? Nosso déficit primário é em torno de 0,4, 0,5% do PIB, que não é nada expressivo. E com a queda de juro que estamos vislumbrando para o ano que vem, isso vai ajudar bastante o déficit fiscal. Então, o déficit primário vai cair mais ainda com a queda de juro. Mesmo se o governo tem mais gastos sociais, a contrapartida seria a redução do juro, que iria compensar os gastos extras sociais. E para o ano que vem, eu não vejo um déficit, aliás, uma dívida líquida do governo federal muito acima de 68% ou 69%. Então, estamos numa situação relativamente boa, né? E eu estou tranquilo de que o governo vai conseguir surfar os desafios que podemos esperar para 2026. Também temos que lembrar de que a atitude do presidente Trump em penalizar as nossas exportações, elevando a tarifa até 50%, prejudicou a economia.
mas mesmo assim conseguimos entregar um PIB de 2,4% esse ano e, ao mesmo tempo, estamos exportando para outros destinos. E agora o governo Trump reverteu a sua posição, está reduzindo as tarifas contra o Brasil. Isso é mais um fator promissor também para o ano que vem. E sobre esse aspecto, eu estou relativamente otimista. Eu sei que o Brasil tem muitos desafios pela frente ainda, mas eu estou cautelosamente otimista em relação a 2026. Essa sua expressão cautelosamente otimista, ela se choca com alguns analistas econômicos que costumam aparecer muito na imprensa, pintando um cenário cautelosamente ou não negativo. E, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar até que ponto, Lawrence, o que o governo precisa fazer para melhorar a competitividade da indústria brasileira, para participar mais e melhor dessa concorrência internacional? A concorrência internacional é um terreno muito, muito perigoso. Os países da Ásia, principalmente em manufatura, têm uma política industrial e um certo mercantilismo que favorece o setor produtivo da Ásia. Para o Brasil tornar mais competitivo, tem muitas coisas a fazer. Primeiro, é que nós temos que ter capital humano. Se você não tem um contingente de trabalhadores altamente qualificado, se você não investe em ciência e tecnologia, dificilmente você vai poder concorrer num mundo onde a concorrência é tão feroz. É só olhar para o que está acontecendo na Ásia. Estão conseguindo até derrotar Estados Unidos e Europa em matéria de tecnologia e produtividade e custo. Então, o governo sempre tem um papel importante de estimular a economia, estimular o desenvolvimento científico e tecnológico, que vai ser o futuro do sucesso de um país. Se um país não tiver um contingente de trabalhadores qualificado e não tem um controle e avanço em tecnologia, dificilmente vai poder avançar. E também a estrutura do Brasil é um pouco complicado. Nosso modelo é um modelo paternalista. E então a legislação trabalhista às vezes não ajuda, né? Ah, eu dou um exemplo. Não é incomum nos países asiáticos que trabalham 10, 12 horas por dia. E não é o caso do Brasil. Nós temos uma jornada de 44 horas, inclusive tem projetos para reduzir para 40 horas, né? Então, a produtividade, resumindo, é o custo unitário de produção. Se os inputs de produção, que sem dúvida a mão de obra é um componente importante, é alto, o preço final do produto é alto. Então temos, e por isso o Brasil tem um imposto em média bastante alto, a tarifa é bastante alta para importações, né? Justamente para proteger o setor industrial do Brasil. Eu não sou tão otimista que nós vamos poder, a curto prazo, concorrer com a Ásia. Eu acho que os desafios são muito grandes e o melhor caminho é aceitar joint venture com empresas asiáticas, para que eles transferem a tecnologia e usar o Brasil como o polo industrial para exportação da América Latina e América Central. Isso seria uma forma de tornar o Brasil não apenas dependendo de exportação de matéria-prima, porque hoje o Brasil é uma potência em recursos naturais e exportação de matéria-prima. Três produtos: petróleo, soja e minério. O Brasil tem uma situação privilegiada nesses três setores, mas, sendo rico em recursos naturais, não necessariamente pode nos tirar
de uma situação que é comumente chamada doença holandesa, em que a economia não consegue avançar além de renda média, porque depende muito de exportação de matéria-prima e não investe o suficiente para industrializar. Então, tem muitos desafios e não é fácil. Eu reconheço de que é bastante complicado porque você tem questões sociais e políticas também para cuidar. Agora, Laurence, você se refere à Ásia como um todo, mas, em particular, essas parcerias com a China são mais prioritárias? Sim, você vê que a China hoje produz manufaturas de alto valor agregado. E você vê que a China está na vanguarda de tecnologia e é o país que detém 35 a 36% de todo o manufaturado do mundo, né? Então, se o Brasil fizer uma forma de parceria com a China e, de alguma forma, trazer a tecnologia da China para o Brasil, sem dúvida, é um grande passo para frente para a nossa industrialização. Eu vou dar um Agora, exemplo do BYD, que já começou a produzir automóveis em Bahia, na fábrica que era da Ford, que a BYD assumiu. BYD, com certeza, nos próximos anos, vai ser um grande exportador de automóveis brasileiros fabricados no Brasil para o resto da América Latina e, quem sabe, até África. Então, são essas parcerias e esse tipo de atração de capital do exterior, de países onde a produção, a manufatura e tecnologia é muito avançada e consegue concorrer em qualquer lugar do mundo. Essa é a importância de trazer esses países e trazer a estrutura industrial deles para o Brasil. agora, Laurence, voltando aqui um pouco para esses desafios na economia, qual o paralelo que você faz com a estrutura política brasileira? Nós temos aí uma disputa eleitoral em 2026, uma disputa que promete uma polarização, assim como aconteceu já em 2022. E você acha que a estrutura política como um todo que existe no Brasil, ela consegue captar a necessidade e a dimensão desses desafios econômicos? Eu acho que o Brasil está muito polarizado. Eu acho que a polarização não é bom para o país. Ano que vem, as eleições vai ser uma luta de foice, a meu ver. Eu vejo na estrutura política do Brasil algumas falhas intrínsecas. Ahm, Agora, eu acho que a direita e a esquerda ah, têm um foco, né, bastante antagônico. Também acredito que a direita hoje está fazendo de tudo para ter um candidato que pode unir a direita e o centro-direita para combater a esquerda. É difícil de a gente imaginar um ano de 2026 tranquilo sobre o aspecto político. E nós temos um candidato declarado que é o senador Flávio Bolsonaro, do campo dos bolsonaristas, né? Aparentemente tem benção do pai Jair Bolsonaro. Agora, a direita e o centro-direita preferem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que eles acham que consegue unir melhor direita e centro-direita. Mas como o governador sente de que ele tem a reeleição em São Paulo virtualmente garantido, talvez não se arrisca a assumir uma candidatura à presidência. E, por outro lado, o clã Bolsonaro não tem como não ter o nome dele em algum lugar na candidatura de presidência para o ano que vem. O Jair Bolsonaro
ele é inelegível hoje. Então, eu acho que a carreira política do Jair Bolsonaro terminou, mas o clã de Bolsonaro não pode não ter um nome, porque senão eles vão perder a relevância dentro do segmento mais radical à direita. E, por outro lado, nós temos o Lula, que é provável candidato do PT, salvo algum incidente ou evento que não é esperado. Entretanto, eu chamo a atenção de que o fato do ministro Fernando Haddad informar ao público que é possível que ele sai do ministério para ajudar a campanha do PT. Eu tenho a sensação de que o ministro Fernando Haddad está sendo preparado como plano B. E em relação à política do Brasil, eu queria trazer alguns dados, né? O Brasil hoje tem 30 partidos. Nós temos um grupo de políticos que se chamam Centrão, e são 6 partidos principais. O núcleo do Centrão, que é MDB, Republicanos, Progressistas, PL, União Brasil e PSD. Como eu já vinha dizendo há anos que o Centrão é a maior desgraça do país. É um grupo de políticos que sempre legisla em causa própria, são transacionais e venais. Não basta isso, frequentemente agem contra o país, como atrasando a votação de isenção de salário até R$ 5.000. E eu posso enumerar N outros eventos que mostram que eles não defendem o país e defendem interesse próprio. Inclusive essa questão de anistia e dosimetria. E por isso eu acho que o Brasil tem grande dificuldade de progredir sob aspecto político se a estrutura está comprometida. Eu não vejo a necessidade de 30 partidos, que a grande maioria desses 30 partidos não tem nenhuma relevância a não ser ter acesso a recursos públicos. E eu vou além ainda. Por que é que o Centrão defende as emendas secretas? Justamente porque não são transparentes e não tem como averiguar para onde está indo esses recursos e de que forma esses recursos são desviados. Então, é uma forma de corrupção ativa, eu diria. E este é o Centrão. Enquanto existe o Centrão, da forma que está estruturada, dificilmente o Brasil pode avançar. O importante seria desarticular esse grupo. E eu tinha proposto de que o Brasil não precisa de 30 partidos. Apenas 5 partidos já é suficiente para cobrir a coloração ideológica. Seria um partido de esquerda, outro centro-esquerda, um centro, outro centro-direita e outro extrema-direita. E não há necessidade de ter 513 deputados federais. 200 é mais do que suficiente. E não precisamos de 81 senadores e 27 seria suficiente. Só isto iria economizar bilhões do cofre público. Então, quando o governo é obrigado a aumentar os impostos, que já um, está num nível bastante alto, porque a carga tributária bruta do Brasil é 34% já. Né? Ninguém é contra taxar aqueles que têm condições de pagar, aquele 1% da população. Ninguém é contra. Só que temos que averiguar para onde está indo esse dinheiro, do tipo de orçamento secreto, né? Esse tipo de atitude do governo, do legislativo, né? Prejudica a credibilidade. E, infelizmente, o povo não vê para onde está indo o dinheiro.
Eu queria trazer, ô Marco, alguns dados que eu acho importante entender o setor público, né? No Brasil, 53 mil servidores públicos recebem salário e benefícios bem acima do teto constitucional. São 53 mil funcionários, grande parte no setor judiciário. Agora, este é um custo que a sociedade paga, que são os impostos que todos nós pagamos. Este imposto poderia ser alocado para questões sociais, como aumento do salário mínimo do setor público e do setor privado, outros benefícios de energia mais barata, transporte mais barato, habitação mais barata, mais hospital, mais escolas, né? Então, o que acontece no Brasil é que você tem um setor público inflado que não atende os interesses do país, pelo contrário, focam apenas em interesses pessoais, né? E por isso o Brasil tem essa situação. Mas, além disso, eu vou trazer mais alguns dados que pode espelhar o grau de desigualdade no Brasil. 10% dos mais ricos hoje ganham 63,5 vezes mais do que os 50% dos mais pobres. 63,5 vezes. 10% da população tem renda nacional, num total de 59% do total. E os 50% mais pobres têm 9%. 10% tem 70,1% da total riqueza nacional. Os 50% mais pobres têm 2,4%, ou seja, 71% contra 2,4%. Então, esses são dados do Brasil. Agora, isto necessitaria uma reforma administrativa para que o governo como um todo, os três poderes do governo, pode endereçar essas questões. E, infelizmente, no Brasil, o povo brasileiro está acostumado a ter receio do servidor público, porque a gente conhece a carteirada que eles dão. Então, na realidade, nós que somos contribuintes, né, estamos alimentando um grupo de pessoas que tem um privilégio que em algum momento a sociedade tem que enfrentar. Então, Marco, Bom, o problema é uma reforma administrativa. você toca nesse ponto da reforma administrativa, que, em última análise, significa cortar na própria carne. E a gente sabe que as corporações, elas têm muito receio de fazer esse tipo de ajuste. E não só, digamos assim, no setor público, eu vejo, às vezes, algumas atitudes do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, que tem restrição à criação de novos cursos de medicina, talvez como uma tentativa de fazer uma defesa corporativa. Então, esse ponto que você traz, ele, de certa forma, ele colide com essa tendência corporativa, né? Se a gente pensar nos três poderes, judiciário, executivo e legislativo, temos aí distorções muito grandes que acabam impactando no orçamento nacional. Sem contar também os orçamentos estaduais, municipais, que também muitas vezes trazem esse tipo de distorção. Por exemplo, você tem cidades no Brasil com um pouco mais de 1.500 habitantes e essa cidade possui 9 vereadores, possui prefeitos, secretários, enfim, uma quantidade de servidores públicos que, em tese, talvez não fossem tão necessários. Mas eu gostaria de entrar num ponto
que a sua opinião sempre crítica é importante, principalmente de uma pessoa que traz aí uma bagagem, uma experiência empresarial muito importante. Nós tivemos recentemente o escândalo do Banco Master, e nós temos visto também que alguns agentes financeiros têm atuado em conluio, em coordenação e talvez até sendo usados por organizações criminosas. E isso segundo a Polícia Federal em suas investigações. Como é que você vê também a necessidade de um ajuste no funcionamento do sistema financeiro brasileiro? Primeiro eu vou responder a sua pergunta da primeira parte. Você levantou a questão do Conselho de Medicina, né, em que o setor privado se beneficia agindo para se beneficiar. Concordo perfeitamente. E não é só isso. Você vê os lobbies do setor privado junto ao governo sempre pedindo favores, correto? Entretanto, o que temos que focar é que o governo que detém a caneta, o setor privado não detém a caneta. Então, o governo pode coibir esse tipo de esforço do setor privado de auto-beneficiar se o governo acha que é injusto, né? Com certeza limitando o curso de medicina ou proibindo a abertura de mais escolas de medicina para ter mais médicos, né? É uma coisa que é contra a sociedade, mas favorece um segmento. E não é só da medicina, em todos os lugares a mesma coisa. Advocacia, a mesma coisa, tudo. Mas o governo tem o poder de limitar, enquanto a sociedade civil tem dificuldade de enquadrar o governo, né? Aí que está o problema. Agora, em relação à questão do Banco Master, o setor público também está envolvido, né? Que é o Banco Regional de Brasília. Está envolvido até o pescoço, né? E se as investigações prosseguir, né? Prosseguem, e se o Supremo, o Toffoli, para ser exato, permitir que tudo seja investigado, você vai descobrir que tem um mundo de políticos envolvidos, né? E também do setor privado, do setor financeiro. Então, você tem um conluio entre políticos, setor privado, que é as instituições financeiras que estão envolvidas, e crime organizado, né? Essa é a realidade. A questão do Banco Master não é só o, o Vocaro, né? É todo um esquema, né? Que envolve políticos, envolve partidos, envolve setor financeiro e envolve crime organizado, né? E se não tomamos atitude de tentar enquadrar esses malfeitores, né, o Brasil terá grande dificuldade. E, pelo que estou vendo, a atitude do Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados, e as lideranças, e também, de uma certa forma, até o Senado, né, num movimento de conluio, porque eles estão envolvidos também. Agora, o fato do ministro Toffoli de tornar a investigação totalmente secreta, né, já é uma indicação. Por que que tem que ser secreta, né? Deixa o povo saber o que está acontecendo. Mas isso é normal. Alguns ministros do Supremo têm uma visão diferente. Vamos falar um pouquinho da geopolítica internacional, que é um tema que você também domina bastante. O governo Trump tem feito ameaças à Venezuela, inclusive exigindo a renúncia do presidente Nicolás Maduro. E, obviamente, Nicolás Maduro não pretende renunciar, até porque ele tem o respaldo das Forças Armadas
da Venezuela. A América Latina é um continente que tem sido marcado por um ambiente pacífico, ou seja, os conflitos no continente latino-americano são muito poucos e pouco relevantes para o cenário internacional. Até que ponto você acha que a atitude do governo Trump prejudica esse ambiente de paz na América Latina e se ele pode, eventualmente, provocar uma mudança nesse ambiente de paz? O secretário de Estado, Marco Rubio, de origem cubana. A família dele migrou para os Estados Unidos há décadas atrás. Ele tem uma ideologia anti-esquerda e anticomunista. Ele é uma das figuras que mais deseja uma recalibração da política externa dos Estados Unidos em relação à América Latina. Agora, em relação à Venezuela, Venezuela é o país que detém maior reserva de petróleo do mundo. Entretanto, o petróleo da Venezuela é de alto conteúdo de enxofre, ou se ele chama o petróleo pesado. E interessantemente que os Estados Unidos, que vem importando petróleo venezuelano há décadas e décadas, toda a parte das refinarias localizadas no sul-oeste dos Estados Unidos são refinarias que são apropriadas para refinar petróleo pesado. E apesar dos Estados Unidos ter a maior produção de petróleo do mundo e é autossuficiente em quantidade, mas não em qualidade, os Estados Unidos exporta o petróleo mais leve e importa o mais pesado porque as refinarias foram construídas para tal fim. Então, os Estados Unidos precisa do petróleo venezuelano. Se não for venezuelano, tem que ser do Canadá, de outros países. Agora, não é de agora que o governo americano quer remover o Maduro. Queriam remover o Hugo Chávez, inclusive teve um golpe, mas o Chávez conseguiu superar. E a questão não tem nada a ver com narcotráfico. Inclusive, as drogas que entram nos Estados Unidos é via México. Uma quantidade ínfima é via Venezuela. E produtores é Colômbia, Bolívia, e se produz muito pouco cocaína na Venezuela, muito pouco. E fentanol, que o governo americano acha que é uma coisa que afeta enormemente a população americana, vem do México. Vem do México uma parte e uma parte vem do próprio sul dos Estados Unidos. A fabricantes de fentanol nos Estados Unidos, né? E por isso eu acho que este argumento de que a Venezuela é um país de narcotráfico e tem que mudar de regime não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas, Marco, cumpre lembrar de que a China tem mais de 60 bilhões de dólares investido na Venezuela. E o pagamento da Venezuela para a China é através de petróleo. Agora, recentemente, os Estados Unidos confiscou uma carga de petróleo que estava indo de Venezuela para Cuba. Você imagina se eles tentam confiscar uma carga de petróleo que vai de Venezuela para a China? Já imaginou? As consequências são bem mais graves. Não bastasse isso, a Rússia hoje tem pessoal militar na Venezuela. Tem mísseis sofisticadas da Rússia no território venezuelano. Venezuela e Rússia têm acordos
mútuos. E se houver um ataque à Venezuela, bombardeio, e algum militar ou militares da Rússia são mortos nesse bombardeio, as consequências são imprevisíveis. E não há a mínima chance do governo Trump e os Estados Unidos invadir Venezuela. Seria 10 vezes pior do que a invasão na Vietnã. E certamente o governo americano não vai querer entrar numa situação dessa. Então, eu acho que eles vão continuar tentando confiscar petróleo, navios de petróleo e, de alguma forma, mudar o regime para emplacar Maria Corina, que é da oposição, que estranhamente ela não, não acho que tem perfil de ganhar prêmio Nobel de Paz, mas em todo caso, aí já é uma estratégia ocidental, do Ocidente. Então, em relação à Venezuela, eu acho que vai continuar a retórica, mas eu tenho dúvida que vai ser uma invasão ou um bombardeio sobre território venezuelano de grande escala. Agora, o ano de 2025 termina com a permanência de conflitos como Rússia e Ucrânia, e apesar de um cessar-fogo muito frágil, também ataques israelenses continuam acontecendo em Gaza, e nós temos, então, pouca capacidade das autoridades mundiais, como a ONU, de intervir efetivamente para a superação desses conflitos. Você acha que o multilateralismo chegou no fundo do poço ou existe ainda alguma possibilidade de um esforço internacional para a superação dos conflitos? Numa situação de conflito ou confrontação das grandes potências, a relevância de órgãos multilaterais como Nações Unidas é zero. Simplesmente as grandes potências descartam o que Nações Unidas desejam, ou a grande maioria. Haja visto, você tem quase unanimidade dos países das Nações Unidas de exigir um Estado palestino. Você tem um país que é contra, que é os Estados Unidos, e mais alguns países que não têm significância nenhuma, meia dúzia deles. E você, obviamente, tem o país que tem mais interesse que nunca seja instalado um Estado palestino, que é Israel. Então, qual é a relevância que Nações Unidas tem? Quando 95% dos países querem um Estado de, da Palestina e uma minoria comandada por uma superpotência, que os Estados Unidos diz que não. Então, qual é a relevância, né? E os Estados Unidos, quando as instituições favorecem a eles, eles adotam as medidas. Quando não é mais do interesse dos Estados Unidos, eles simplesmente saem. Como eles estão inviabilizando a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, o Protocolo de Kyoto, Acordo Climático de Paris, né? E, inclusive, não tive nenhum representante importante dos Estados Unidos nesse COP. Então, as grandes potências simplesmente ignoram, né? Quando alguns procuradores do Corte Internacional de Justiça querem investigar possíveis crimes de guerra do pessoal militar americano, o que o Trump fez? Ele sancionou os procuradores. Então, multilateralismo certamente não existe nesses instituições multilaterais. Não existe na ONU, não existe no Banco Mundial
e não existe no Fundo Monetário Internacional. Se servem os interesses de um país como os Estados Unidos, eles adotam, senão não. Outro exemplo é que UNCLOS, né, que é a lei, né, dos mares das Nações Unidas. Os Estados Unidos não é nem signatário, nem signatário. Então, quando você fala em multilateralismo, é ficção. As grandes potências, principalmente aqueles que têm assento no Conselho de Segurança da ONU, né, que tem poder de veto, exerce esse poder de veto e ponto final. Então, infelizmente, Marco, multilateralismo, no mundo de hoje, é ficção. Agora, na esfera econômica, e pensando aqui mais o Ocidente, Lawrence, os grandes fundos de investimento, eles acabam ditando as regras em muitos países, né? Ou seja, a capacidade de investir ou de recomendar não investimento, isso acaba mudando bastante de país para país e dependendo da situação política interna desses países. Como é que fica o atual sistema mundo com a emergência da China, que aponta um cenário onde haverão novamente duas superpotências em disputa pela hegemonia? Como é que você vê esse cenário novamente de disputa bipolar? Quando você diz que os fundos ditam as regras, né, na realidade os fundos investem, né? Eles investem em lugares onde tem o maior retorno e possibilidade de retorno. É simplesmente um cálculo de investimento, risco e retorno. Eu acho que eles não têm um papel de decidir a política do país. Eles podem até tentar, mas acho que dificilmente tem algum efeito. Eu vou dar um exemplo, né? Independentemente de se o Brasil é um país atrativo para investimento ou não, dos fundos, né? Eles vão entrar no Brasil se tem um lucro, se tem possibilidade de lucro. Eles não estão muito preocupados se é um governo de direita ou esquerda. E por isso eu acho que eles não têm muita influência em conduzir as políticas internas dos países. Mas os governos têm, né? Os governos dos outros países têm. E agora, o fato de que tem uma outra superpotência cuja economia é 40% maior do que os Estados Unidos, que é o maior parceiro comercial de 120 países do mundo e que produz 35% de todo o manufaturado, e este percentual deve chegar a 45% dentro de uma década. Eu acho que, com certeza, o equilíbrio, né, econômico está mudando. Eu acho que não é apenas a economia que está mudando, o centro de gravidade da economia está mudando, né? Mas a militar e geopolítica também. O que a China, que está liderando um novo movimento, né, de propor uma alternativa ao modelo do G7. Hoje tem 10 membros do BRICS e deve aumentar nas próximas reuniões, né, na próxima cúpula de 2026. Então, é um contrapeso, né, desse sistema que a gente vê. E isso é promissor porque isso abre uma alternativa para os países, né, do maioria global. Eles não precisam necessariamente se alinhar ao modelo atual que está em declínio, né? E por isso eu acho que nos próximos anos é importante focar, né, de como esse grupo que está formando uma alternativa basicamente poderio econômico e de influência do Ocidente, como o equilíbrio vai caminhar. A minha opinião é que o centro de gravidade econômico, Marco, está caminhando rapidamente para o leste.
Ou seja, você tem aí um novo equilíbrio mundial na área econômica, militar, política, sendo formado. Você vê que os países com os quais a China hoje mantém fortes parcerias, eu estou falando de países economicamente mais fortes, é o caso do Brasil, né, que tem uma presença no continente latino-americano bastante expressiva. Você vê que, ao lado dessa bipolaridade entre China e Estados Unidos, mais países vão aderir ao bloco chinês, ainda que a gente já fale em mais de 120 países com acordos comerciais com Pequim? Não necessariamente. Você vê que até na nossa região, América Latina, você tem Equador, El Salvador, agora Chile, possivelmente Colômbia, Argentina, até Bolívia, que tem governo mais à direita. Então, o momento que a gente chamava de América Latina e América Central tornando mais cor-de-rosa, esse período terminou. Você vê que, com exceção de Brasil, Uruguai e Peru, é difícil dizer qual lado está, né? E México tem poucos países que se alinham à ideologia de esquerda, né? Naturalmente, temos que entender de que todo governo desgasta, né? O governo sempre se desgasta e a alternância de poder é uma coisa natural. Então, tivemos governo de esquerda da Argentina, virou para a direita, temos governo de esquerda do Chile, virou para a direita agora, né? E não é impossível que o Gustavo Petro perde as eleições, ou a esquerda perde as eleições nas próximas eleições na Colômbia, né? Então, uma alternância de poder. Ok? O que é importante é que ver até que ponto esse movimento ultradireitista, encabeçado pelos Estados Unidos e principalmente pelo governo Trump, vai ter ressonância nos países menos desenvolvidos. Eu tenho visto que na Europa a ingerência americana nos assuntos domésticos da Europa tem aumentado, né? Nós temos o Meloni, que é da Itália, que é direita. Temos Le Pen, na França, que é direita, mas ela tem problemas com a justiça, não é certeza que ela pode se candidatar. Mas temos o Jordan Bardella, do partido dela, que é direita, e ele, que é interessante, ele é um pouco mais popular que a própria Marine Le Pen. Obviamente, temos na Alemanha, né, o partido direitista, que é o Alternative für Deutschland. E Grã-Bretanha, o nosso amigo Keir Starmer, né, está com o pé fora do governo. Então, você vê que há um movimento no mundo para a direita. Ok? Agora, não necessariamente um governo de direita vai abraçar de corpo e alma o modelo americano e ser um país que simplesmente obedece o que determina a Washington. A Argentina é um exemplo de que, apesar de que o governo é ultradireita, continua fazendo negócio com a China, né? E tudo que ele falou, que o Milei falou durante a campanha, ele ficou quieto agora, né? E mandou o ministro de Economia, etc., para a China, porque ele vê que a necessidade de continuar fazendo negócio com a China. Tanto que a China renovou um swap de 7 bilhões para a Argentina, né? Então, é uma questão de política, economia e ideologia, né? É tudo misturado. O importante é que, enquanto o leste cresce economicamente, esse crescimento vai aumentar o poderio e influência de países do leste. E esses países
do leste, na Ásia, principalmente, né? Eh, tem a China como o núcleo, né? E agora, você mencionou sobre guerra, né? De Gaza, e Ucrânia, né? Gaza, na minha opinião, que o Israel cu- nunca aceitou, né, cessar fogo e nunca cumpriu um acordo, ao meu ver, né? Em menor escala, mas continua. E os Estados Unidos, como é um defensor de Israel, em qualquer circunstância, simplesmente não faz absolutamente nada. O fato deles querem ter uma força de outros países, né, de assegurar a paz. Já imaginou o Tony Blair, né, que é um grande amigo de Israel, né, coordenando isso em Gaza? Minha pergunta é que ele vai fisicamente estar em Gaza ou ele vai fazer pela internet? Uh, Todos esses movimentos, né, que é ridículo, mas tem gente que diz, "Ah, não é solução, né? Dificilmente vai ter paz em Gaza. O objetivo de Israel é tirar os palestinos de Gaza e anexar Gaza. Esse é o objetivo, né, de Israel. E vem fazendo isso não só em Gaza, mas querem também Cisjordânia e expandindo na Síria, e assim vai. Então, esse conflito vai continuar, mas uma preocupação para o Ocidente é que hoje a Irã está mais preparado. Você sabe que tem envio de armamentos, né, para Irã em quantidades expressivas, tanto da Rússia como da China. Então, não é tão fácil, né, de aniquilar Irã, mesmo porque os Houthis, né, ah, de Iêmen consegue causar um caos, né, com mísseis e drones relativamente obsoletos, né, e menos eficazes, consegue fazer tanto estrago no Mar Vermelho, etc., né? Ah, então, é preocupante, né, que se Israel e os Estados Unidos decidirem uma outra aventura contra a Irã, não sei as consequências. Agora, com relação à Ucrânia, eu acho que a Rússia vai ganhar a guerra, né? Eu acho que vai sobrar poucas alternativas para o regime de Kiev, né, de não aceitar as principais exigências da Rússia. Eu acho que dentro de poucos meses, no máximo, a guerra vai terminar com a derrota da Ucrânia. Hoje, a OTAN, né, não é nem a sombra do que eles imaginavam que eles seriam, né? Você tem a Europa em situação econômica bastante difícil e não se sabe de onde vai vir todos os recursos que eles pretendem alocar a gasto militar. 3,5% do PIB e mais 1,5% em infraestrutura é muito dinheiro. Agora, você sabe que a Europa, o povo europeu, né, está acostumado com o estado de benefício, né, bem-estar social, né? E os impostos são muito altos, chega a 45% em muitos países, né? E tem uma rede social, proteção social enorme. Agora, será que o povo da Europa vão aceitar, né, diminuir dramaticamente os benefícios sociais para que esses países podem militarizar e criar um militar que pode enfrentar a Rússia? Porque hoje, nos países principais, né, da Europa, não consegue 200 mil soldados para enfrentar a Rússia. E a Rússia está em guerra há quase 4 anos, né? Então, e a Rússia, hoje, é a maior potência militar da Europa de longe, sem falar no arsenal
nuclear que é o maior do mundo, né? Então, nós tem 6.000 ogivas nucleares a Rússia. Então, é uma situação curiosa, Marco, porque Napoleão invadiu a Rússia, né? Os americanos, ingleses, japoneses, franceses invadiram a Rússia em 2017, não, em 1917, durante a Revolução Bolchevique. Ah, Depois, o Hitler invadiu a Rússia de novo, né? Eu não lembro que a Rússia invadiu a Europa Ocidental. Então, e eles acham que a Rússia é uma ameaça, né? É curioso, né? É curioso, mas a realidade é outra. A realidade é que a Rússia é um país com maior recursos naturais do mundo. Consta que tem mais de 80 bilhões de trilhões de dólares de recursos naturais, que é maior do que os Estados Unidos e a China junto, né? E tem uma população altamente qualificada, né? Tem muito cientistas e técnicos e engenheiros, e a tecnologia na Rússia é uma tecnologia avançada, né? Então, quem iria controlar a União Europeia se a Rússia for aceito como membro da União Europeia? E quem dominaria a OTAN na Europa se a Rússia for aceito como membro? E você sabe que eles foram rejeitados em diversas ocasiões, né? Nunca queriam que a Rússia fosse membro nem da União Europeia, nem da OTAN. Então, aqui estamos, Marco. Pois Essa é, é a situação. o mundo bastante tá girando bem, tá girando numa rotação aí, em alguns momentos de imprevisibilidade, em outros prognósticos um pouco mais certeiros. E quando você fala dos conflitos, isso realmente acaba chamando muito a atenção, a sua análise, porque após quase 4 anos de uma guerra, a rendição, digamos assim, da Ucrânia é praticamente inevitável, né? No sentido daquela porção de território que a Rússia ocupa atualmente. E no caso de Israel e Gaza, sem dúvida, os objetivos da anexação vão se tornando cada vez mais claros. Laurence, foi um prazer novamente conversar com você, Eu só mas eu não queria. posso deixar de não, eu não posso deixar de terminar essa conversa sem você usar a sua famosa bolinha de cristal em relação ao Brasil. Então, queria muito o seu comentário final e também a sua previsão aí para o Brasil em 2026. A minha previsão é que a economia continua crescendo, mas num ritmo um pouco menor do que 2025, que não vai ter grandes emoções a nível de economia do Brasil. Eu acho que ano que vem vai ser um ano com muita emoção em relação à política. Eu acho que o Lula ganha, mas não por uma margem muito grande. E eu acho que se o PT deseja uma vitória, tem que começar a trabalhar já muito a partir de agora, que nunca subestima a direita no Brasil, que a sociedade brasileira, Marco, é uma sociedade conservadora, basicamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, eu só faço um alerta. A minha grande preocupação para o Brasil é quando você tem a religião, né? Me refiro aos evangélicos, e crime organizada, infiltrando na política. Isso, para mim, é o grande perigo que o Brasil enfrenta hoje. E o outro perigo é o centrão. O futuro do Brasil, se continuar com o poderio que o centrão tem em desconstruir o país, né? E juntamente com a infiltração de religião e crime organizado, nós temos um desafio muito, muito sério pela frente.
Com certeza, isso merece, inclusive, Laurence, uma nova entrevista brevemente, porque esta situação toda vai ter um impacto direto no próprio resultado das eleições. Ou seja, se hoje temos aí um Congresso Nacional permeado por essas influências, sem dúvida é preciso que o eleitor brasileiro esteja muito atento e muito consciente na hora de escolher o seu parlamentar. Laurence, Você está mais me uma colocando vez, numa situação muito, muito difícil, Marco, porque por é um quê? assunto muito explosivo. Ah, mas aqui a Muito explosão tem que explosivo esse assunto. acontecer. Nós temos que explodir as barreiras do pensamento para a gente poder contribuir, não é? Então, esse é o nosso objetivo aqui no China Global News, e você certamente é um dos personagens que contribui bastante para que a reflexão saia da caixinha. Se a gente ficar preso aos conceitos antigos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, mais uma vez, Laura, eu agradeço bastante aí a sua participação no China Global News. Muito obrigado pela oportunidade, Marco. E ficamos aqui, mais uma vez, fazendo um convite para que você se inscreva em nosso canal. É muito simples. Você vai lá, se inscreve, China Global News, canal de YouTube, e também nas nossas redes sociais. Ali você tem conteúdo de qualidade para ampliar o nosso conhecimento e a nossa reflexão. Então, eu espero você em uma próxima oportunidade.